Você já se perguntou até onde uma criança pode ir para ajudar a sua família? No coração das ruas de São Paulo, onde os sonhos e a realidade frequentemente colidem, Ana, uma menina de apenas 10 anos, se vê diante de uma batalha diária. Com um sorriso tímido e olhos que carregam um mundo de esperanças, ela vende doces em frente a um shopping de luxo. O aroma dos quitutes se mistura ao perfume das pessoas bem vestidas que passam, ignorando sua presença. Ana, que se esforça para juntar o pouco que pode para ajudar sua mãe, uma diarista que trabalha longas horas, enfrenta não apenas o cansaço físico, mas também a humilhação que vem com o olhar de desprezo de alguns. Os dias se arrastam e em cada venda há uma pequena vitória que a encoraja a sonhar com um futuro melhor. O ambiente é um contraste gritante. O luxo das lojas de grife brilha, enquanto Ana luta para não se deixar abater pela realidade dura. Ela observa, por trás de um sorriso forçado, as vidas privilegiadas que a cercam, sonhando em um dia poder estudar e ter uma vida diferente. Mas, em um momento devastador, seus sonhos se desfazem quando dois seguranças a confrontam, expulsando-a com palavras cruéis. "Aqui não é lugar para pedintes", um deles grita, e Ana, com as balas espalhadas pelo chão, sente o peso da vergonha se instalar em seu peito. É nesse instante que Nicolas Ferreira, um deputado federal, testemunha a cena. Ele não apenas vê a dor de Ana, mas sente a urgência de agir. Com um gesto inesperado, ele a conforta, compra todos os seus doces e faz algo que ninguém esperava. Grava um vídeo contando a história dela, despertando a solidariedade de milhares. O impacto é imediato e uma onda de apoio se forma, dando a Ana não apenas um novo começo, mas uma plataforma para ser ouvida. A história dela se transforma em um grito por justiça, desafiando a sociedade a olhar para as crianças em situação de vulnerabilidade. Nesse novo cenário, Ana se ergue como um símbolo de luta e esperança, provando que mesmo nas situações mais sombrias, a luz pode ser reacendida. Com a atenção da mídia e o apoio de pessoas solidárias, Ana se vê diante de uma nova realidade, mas essa transformação não vem sem desafios. A repercussão de sua história traz à tona a necessidade de lidar com a fama repentina. Ela agora é um símbolo de luta, mas carrega o peso de expectativas que não pediu. A pressão de ser vista como uma garota problema a faz questionar sua identidade, enquanto a luta por dignidade e respeito se intensifica. O que deveria ser um alívio se torna um campo minado emocional, onde cada passo é analisado e criticado. Entre os novos personagens que entram em sua vida, destaca-se Clara, uma ativista comunitária que se torna uma mentora para Ana. Clara é uma mulher forte e determinada, que já enfrentou suas próprias batalhas contra a desigualdade. Ela se vê em Ana, reconhecendo a força e a vulnerabilidade da menina. No entanto, Clara também enfrenta seus próprios demônios. A frustração de ver que, mesmo com todas as suas tentativas, a mudança social é lenta e muitas vezes desanimadora. Essa tensão entre esperança e realidade se reflete em suas interações com Ana, que, embora inspire coragem, também provoca momentos de insegurança e dúvida. Enquanto isso, Ana deve lidar com a rejeição de algumas crianças da sua idade que a veem como uma intrusa no mundo dos sonhos e brincadeiras. Ao mesmo tempo, a presença constante dos seguranças do shopping, que agora a reconhecem e a veem como uma ameaça, a faz sentir-se que está sempre sob vigilância. Essa situação provoca um conflito interno profundo. Como ela pode ser uma voz para os outros se não consegue encontrar seu próprio espaço? A luta pela inclusão e igualdade se torna mais complexa e Ana se vê desafiada a repensar suas estratégias e aliança. Em meio a essas dificuldades, Ana experimenta momentos de desespero e frustração. Ela se pergunta se realmente vale a pena lutar por um futuro que parece tão distante. No entanto, cada pequeno ato de solidariedade que recebe,
um doce comprado, uma palavra de encorajamento, começa a moldar sua perspectiva. Ela percebe que, embora a jornada seja árdua, a solidariedade pode ser uma força poderosa. Mesmo em seus momentos mais sombrios, a resiliência começa a brotar dentro dela, e a menina que um dia vendia doces na calçada, agora sonha em se tornar uma advogada, lutando por justiça e igualdade. Ana enfrenta seus medos e vulnerabilidades à medida que se aprofunda em sua luta, compreendendo que a verdadeira força não reside apenas em sua capacidade de resistir, mas também em sua habilidade de se conectar e encontrar apoio em sua comunidade. Com o tempo, ela percebe que não está sozinha nessa batalha e que cada desafio, cada olhar de desprezo pode ser transformado em combustível para sua luta por um futuro melhor. À medida que a fama de Ana cresce, os desafios também se intensificam. Um dia, durante um evento comunitário, ela é abordada por uma antiga amiga, Juliana, que a critica abertamente por ter abandonado suas raízes. Juliana, ressentida, a acusa de se vender para a mídia e se distanciar das pessoas que realmente importam. Essa traição emocional fere Ana profundamente, fazendo-a questionar se realmente está lutando pela causa certa ou se tornou apenas um símbolo vazio. A partir desse momento, a pressão sobre ela se torna insuportável. A falta de apoio de quem ela considerava próximo abala sua confiança. Enquanto isso, Clara, sua mentora, enfrenta um dilema em seu trabalho. Ela descobre que uma organização que havia apoiado seus projetos de inclusão e empoderamento está envolvida em práticas corruptas. Clara se vê dividida entre expor a verdade e manter o apoio que tanto precisa para continuar sua luta. A tensão entre ela e Ana aumenta, pois a jovem sente que Clara não está sendo verdadeira consigo mesma, e essa falta de transparência a faz duvidar do compromisso da ativista com a causa. Essa relação, que começou como uma fonte de força, agora se transforma em um campo de batalha emocional, onde ambas as mulheres devem confrontar suas próprias falhas e limitações. Ana, por sua vez, começa a experimentar um profundo desespero. Após um incidente em que um grupo de jovens a agride verbalmente, ela se vê questionando se vale a pena continuar. O peso das expectativas, aliado à rejeição e à pressão da fama, a faz sentir-se cada vez mais isolada. Em meio a esse turbilhão emocional, ela comete um erro ao tentar organizar uma manifestação pela igualdade. A falta de experiência e a pressão das circunstâncias levam a uma falha catastrófica, fazendo com que sua voz se perca entre gritos de descontentamento. Esse fracasso a deixa à beira de desistir, criando um momento de dúvida profunda sobre seu potencial e suas crenças. Entretanto, é nesse ponto de crise que Ana começa a perceber que a verdadeira força reside não apenas em lutar sozinha, mas em construir alianças genuínas. Ela se recorda dos pequenos atos de solidariedade que a ajudaram até aqui e se compromete a buscar reconciliação com Juliana, entendendo que a inclusão e a diversidade exigem diálogo e empatia. Ao mesmo tempo, Clara, percebendo o impacto de suas escolhas, decide se abrir sobre suas falhas, criando uma nova base de confiança entre elas. Neste contexto de desafios e reviravoltas, Ana começa a redefinir seu papel na luta por justiça, enxergando que a verdadeira mudança vem da coragem de ser vulnerável e de aprender com os erros. O caminho à frente ainda é incerto, mas a determinação de Ana em não se deixar abater pelas adversidades começa a brilhar, sinalizando uma transformação que pode não apenas alterar seu destino, mas também o de muitos ao seu redor. A transformação na trajetória de Ana acontece durante uma manifestação que ela decide organizar, na esperança de redimir-se de seu fracasso anterior. Em vez de reunir apoiadores, o evento atrai uma multidão dividida e hostil, com grupos que discordam de sua mensagem e outros que apenas buscam causar tumulto.
Quando a confusão se instala, Ana se vê cercada por uma onda de gritos e ataques verbais, enquanto sua voz se perde na cacofonia. O desespero toma conta dela e a sensação de impotência a atinge como um golpe. Em meio ao caos, ela sente que a luta pela igualdade que um dia a inspirou agora parece uma batalha perdida. Enquanto observa a cena se desenrolar, uma ideia repentina surge em sua mente. Em vez de enfrentar os críticos e a hostilidade de cabeça erguida, ela decide usar essa energia negativa a seu favor. O que antes parecia um fracasso se transforma em um ponto de clareza. Ana percebe que, para ser verdadeiramente eficaz na luta por justiça, ela precisa entender e se conectar com as vozes que a criticam, em vez de ignorá-las. Essa epifania a faz sentir uma mistura de alívio e determinação. O que era um momento de fraqueza agora se torna uma oportunidade de aprendizado. Ao se afastar do tumulto, ela sente um novo propósito emergir. A partir daquele instante, Ana se compromete a ouvir, a dialogar e a buscar formas de unir pessoas em vez de polarizá-las. Essa nova estratégia não apenas redefine seus objetivos, mas também a força que ela precisa para continuar. Ao invés de se ver como uma líder isolada, Ana se torna uma facilitadora, alguém que busca construir pontes e não paredes. Essa nova abordagem traz consigo uma série de desafios. Ana sabe que terá que enfrentar a desconfiança de seus colegas ativistas e a resistência de alguns dos grupos que se opuseram a ela na manifestação. Contudo, ao mesmo tempo, ela vê novas possibilidades se abrindo diante dela. A ideia de que a inclusão e a diversidade podem ser alcançadas por meio do diálogo e do entendimento começa a tomar forma. Ana sente que, finalmente, está se movendo em direção a um caminho que, embora repleto de dificuldades, é também carregado de esperança. Essa mudança de perspectiva começa a ressoar não apenas com Ana, mas também com aqueles ao seu redor. Clara, sua mentora, observa a transformação em Ana e sente uma renovada inspiração. Juntas, elas começam a criar um movimento que valoriza a escuta ativa e o respeito mútuo. A relação entre elas se fortalece à medida que Clara compartilha suas próprias vulnerabilidades e falhas, e Ana se torna mais aberta a aprender com os erros do passado. Com essa nova visão, Ana se prepara para o confronto decisivo que se aproxima. Uma reunião com líderes comunitários e representantes de grupos que anteriormente se opuseram à sua causa. Essa reunião não será apenas um teste de suas habilidades de comunicação, mas também uma oportunidade de mostrar que a verdadeira mudança começa com a disposição de ouvir e colaborar. Ana sente o peso da responsabilidade em seus ombros, mas, ao mesmo tempo, uma centelha de esperança brilha dentro dela. A jornada que a levou a esse ponto de inflexão agora está repleta de novas possibilidades, e ela está determinada a não deixar que os desafios a desanimem novamente. Ana estava nervosa enquanto se preparava para a reunião que poderia definir não apenas seu futuro, mas também a direção de seu movimento. A sala estava preenchida com líderes comunitários e representantes de grupos que, no passado, haviam se oposto a ela. O ar estava pesado com a expectativa e a tensão era palpável. Ana se lembrava da manifestação anterior, do caos que a cercara e do desespero que a havia consumido. Agora, ela estava determinada a usar essa experiência como combustível para enfrentar seu maior desafio. Ao entrar na sala, Ana percebeu olhares desconfiados e murmúrios baixos. O sentimento de rejeição a envolveu, mas ela respirou fundo e lembrou-se da lição mais importante que havia aprendido: a escuta ativa. Decidida, começou a falar, não para impor suas ideias, mas para criar um espaço seguro onde todos pudessem se expressar. Ela pediu um momento de silêncio e, surpreendentemente, a sala começou a acalmar-se. Eu sei que muitos de vocês não concordam comigo, Ana começou, sua voz firme, mas cheia de empatia.
E eu entendo que a luta por justiça não é simples. Estamos todos aqui porque nos importamos com nossa comunidade, mas temos visões diferentes sobre como chegar lá. Eu quero ouvir vocês. As palavras de Ana ecoaram na sala e alguns dos presentes começaram a se abrir. Um homem de um dos grupos opostos levantou a mão. Você fala de inclusão, mas como podemos confiar em alguém que em sua primeira manifestação não nos ouviu? O tom dele era desafiador, mas Ana viu nele uma oportunidade. Em vez de se defender, ela reconheceu o erro do passado. Você tem razão, respondeu Ana, seu coração batendo acelerado. Eu falhei em ouvir, e isso não só me prejudicou, mas prejudicou todos nós. Eu quero mudar isso. Quero que nossas vozes sejam ouvidas juntas, em vez de separadas. A atmosfera começou a mudar. Outros começaram a compartilhar suas frustrações, suas histórias, e Ana ouvia atentamente, fazendo anotações, acenando com a cabeça em compreensão. O diálogo se transformou em uma troca de ideias e experiências, e aos poucos a hostilidade foi se dissipando. Clara, observando de perto, sentiu uma onda de orgulho. Ana estava realmente liderando de uma nova maneira. Não como uma figura autoritária, mas como uma facilitadora. A amizade e a aliança entre elas se tornaram mais fortes, e Clara começou a compartilhar suas próprias experiências de fracasso, o que encorajou outros a se abrirem também. Quando o homem que havia questionado Ana levantou a voz novamente, desta vez, seu tom era diferente. Se você está disposta a ouvir, eu também estou disposto a falar. Eu quero que nossa comunidade seja ouvida, mas precisamos de um espaço seguro para isso. Ana sorriu, sentindo que estava finalmente quebrando as barreiras que a separavam de seus críticos. Vamos construir esse espaço juntos, ela respondeu, a emoção transbordando em sua voz. Vamos criar um fórum onde todos possam compartilhar suas vozes e experiências. Juntos, podemos encontrar soluções que realmente atendam às necessidades de nossa comunidade. A reunião se transformou em um espaço vibrante de diálogo, onde as pessoas começaram a se ver não como oponentes, mas como aliados em uma causa comum. Ana percebeu que, ao abraçar a vulnerabilidade e a disposição de ouvir, ela não apenas estava superando seu próprio medo de fracasso, mas também estava criando um novo caminho para a luta pela justiça e inclusão. Ao final da reunião, o clima era de esperança renovada. Os participantes saíram com a sensação de que, embora houvesse ainda muito a fazer, a primeira etapa foi concluída, a construção de uma ponte. Ana sentiu uma leveza no coração e uma chama de determinação. Ela havia enfrentado seu maior desafio e, em vez de se deixar abater, escolheu se elevar acima das adversidades. Essa experiência não apenas redefiniu sua trajetória, mas também solidificou sua crença de que a verdadeira mudança começa com a disposição de ouvir, respeitar e unir. Ana saiu da reunião com um sentimento de alívio e esperança, mas também com a consciência de que a jornada estava apenas começando. Ao olhar para os rostos ao seu redor, ela percebeu que havia semeado uma semente de união em meio a um terreno árido de desconfiança. A transformação visível nos participantes era um claro reflexo de que seu esforço em ouvir e criar um espaço seguro estava dando frutos. Os murmúrios de resistência estavam se transformando em diálogos construtivos, e a atmosfera pesada que antes dominava a sala agora era preenchida por um espírito colaborativo. Com o passar dos dias, a nova abordagem de Ana reverberou na comunidade. Os grupos que antes se viam como adversários começaram a se reunir para discutir soluções conjuntas. Clara, por sua vez, se tornou uma aliada crucial nesse processo, mediando conversas e ajudando a construir a confiança necessária para que todos se sentissem à vontade para expor suas opiniões. A amizade entre Ana e Clara se fortaleceu, refletindo a evolução de suas jornadas pessoais.
Ambas aprenderam que a verdadeira liderança não se trata apenas de ter respostas, mas de cultivar um espaço onde todos possam contribuir. Enquanto Ana refletia sobre sua trajetória, ela reconheceu os erros do passado, mas também celebrou as conquistas que estavam surgindo. Ela se lembrou da manifestação caótica que havia alimentado seu medo e insegurança, mas agora via aquele momento como um divisor de águas. O processo de escuta e acolhimento não apenas a ajudou a crescer como líder, mas também a transformou em uma defensora da inclusão e da diversidade. Ana percebeu que cada voz era uma peça vital do quebra-cabeça que formava sua comunidade. Porém, em meio a essa onda de otimismo, um evento inesperado mudou o rumo das coisas. No dia seguinte, uma notícia chocante se espalhou. Um projeto de lei que ameaçava desmantelar as iniciativas de inclusão na comunidade estava prestes a ser votado. A tensão retornou e muitos começaram a questionar se o progresso que haviam feito poderia ser desfeito em um instante. Ana sentiu o peso da responsabilidade aumentar, mas ao invés de se deixar abater, ela convocou uma nova reunião. Agora é a hora de mostrarmos a força que temos juntos, disse Ana, com determinação. Precisamos nos unir mais do que nunca para defender o que conquistamos. O clima de incerteza, em vez de dividir, uniu ainda mais a comunidade em torno de um objetivo comum. Ana, transformada por suas experiências, encontrou dentro de si a coragem necessária para enfrentar esse novo desafio. Ela sabia que a verdadeira batalha pela justiça e inclusão não terminava com uma reunião, mas começava com a disposição de lutar e se unir, mesmo diante da adversidade. E assim, a história de Ana se tornava não apenas sobre suas vitórias pessoais, mas sobre a força coletiva que poderia moldar seu futuro. Você viu como a determinação de Ana e a união da comunidade podem transformar realidades, mesmo em situações desafiadoras. Agora quero ouvir de você. Como essa jornada ressoou em sua vida? Você já enfrentou um desafio que exigiu união e coragem? Deixe seu comentário abaixo e vamos compartilhar histórias que possam inspirar outros. E se você gostou dessa mensagem, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com aqueles que precisam ouvir isso hoje. Por fim, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando mais histórias como essa. Sua participação é o que torna esse espaço tão especial.